Muito boa tarde, Sr. Presidente do Conselho Geral, Sr. Vice-Presidente, Sra. Secretária, restantes membros, colegas que não estão a ouvir bem, restantes membros, colegas, representantes dos técnicos e membros cooptados. Eu não sei, bom. Portanto, eu realmente aqui na minha apresentação eu tentarei sumariar, mas basicamente não trago informação nova, trago a informação que de facto providenciei sobre o meu currículo e sobre o meu programa de ação. Mas em primeiro lugar, obviamente, eu gostava de dizer que tenho na continuação das palavras do Sr. Presidente, sinto-me obviamente muito honrado, não é um serviço que eu estou a prestar à Universidade, mas sim uma forma de alguma maneira, retribuir à Universidade aquilo que eu, durante todos estes anos, obtive nela, que foi realmente um local que me estimulou muito durante toda a minha vida. Ora bom, eu começava por onde acho eu que se deve começar todas as histórias, porque eu vou, em primeiro lugar, obviamente, tentar responder à pergunta de quem sou e depois, portanto, o currículo vitae, e depois à segunda pergunta, que é o que é que eu pretendo fazer e porquê é que concorro, etc. Ora bom, e gostava de mostrar que realmente a minha formação académica de base, ela durou cerca de 21 anos, 3/4 em Portugal, obviamente, na cidade do Porto, e tenho ali, comecei no Colégio Almeida Garrett, depois no Liceu Dom Manuel II, no Instituto Francês, no Instituto Britânico e mais tarde na Faculdade de Medicina aqui do Porto. Mas 1/4 da minha formação também foi feita pelo mundo, foi feita no Canadá, nos Estados Unidos, na Escócia, na Dinamarca, na Holanda, Suíça e Florença. Portanto, eu distribuí de alguma maneira a minha formação por 8 países de 2 continentes. Mas talvez o mais importante é sempre o início, e o início eu quero aqui recordar a minha instrução primária, a doutora, ou a dona Emília, como nós lhe chamávamos, que era irmã de um professor, de um ilustre professor aqui da Universidade, do professor Teixeira da Silva, e o meu professor da 4ª classe, que era o Dr. Sampaio Melo, que foi um dos criadores do Dicionário da Porto Editora, mas que realmente, como eu tive que fazer 2 anos a 4ª classe, porque não tive idade para passar para o liceu, isso para mim foi de uma importância muito grande, que me tem acompanhado essas bases durante toda a vida, porque aprendi a ler, a escrever bem, acho eu, português, e a gostar de história, a gostar de geografia e a gostar do mundo. Mas passando àquilo que foi o meu contributo para a renovação e a extensão do ensino na FMUP, o meu contributo foi realmente no sentido de iniciar uma série de novas unidades curriculares, novas disciplinas, novas áreas, e também iniciar novos programas de mestrado, programas doutorais, e até ainda não está, mas prevê-se que comece já este ano, ou para o próximo ano, uma nova licenciatura Sul Digital e Medicina de Translação, que será, se tudo correr bem, a primeira nova licenciatura da Faculdade de Medicina em cerca de 200 anos da sua existência. Mas aquilo que caracteriza a minha intervenção é exatamente ter iniciado muitas áreas que não existiam na Faculdade de Medicina e que mesmo hoje não existem em mais nenhuma faculdade de medicina do país. Portanto, desse ponto de vista, enfim, sinto-me obviamente muito grato, e foi bastante gratificante para mim ter conseguido fazer isso numa faculdade que todos achavam que já era demasiado idosa. Quanto ao meu currículo científico, mais pessoal, poderão ver, obviamente, que, digamos, tenho
cerca de 200, mais 200 publicações indexadas, das quais cerca de metade, ou quase metade, em revistas do primeiro quartil, que são, obviamente, enfim, as melhores revistas. E, enfim, para quem está familiarizado, o meu H-index é 34. E tenho uma série de áreas que fui tentando desenvolver. Portanto, a minha área, essencialmente, é uma área metodológica, uma área que tenta orientar, digamos, a investigação, que depois se pode aplicar em muitas outras áreas, mas, sobretudo, investigação de natureza clínica e investigação de tecnologias de saúde. Este slide, para mim, é particularmente grato porque tem a ver com, entre aspas, a minha descendência académica. Eu, academicamente, descendo do professor Charles Diouville-Florey, que é filho, ele ainda é vivo hoje, ele tem mais de 90 anos, é filho do Sir Howard Florey, que foi Prémio Nobel, para quem se lembre, de Fisiologia e Medicina, em 1945, e foi graças aos trabalhos dele que a penicilina e os antibióticos foram introduzidos na prática médica. Mas realmente eu fui, enfim, orientei já cerca de 20 novos doutores, que, entretanto, orientaram cerca de 32 outros doutores, e já tenho, entre aspas, bisnetos. Já dois dos meus netos, entre aspas, académicos, já orientaram, tudo isto com sucesso, obviamente. Isto são já teses concluídas. Do ponto de vista científico ainda e de inovação, eu fui responsável pela criação de uma unidade de investigação, que hoje é das maiores unidades de investigação na Universidade do Porto e em todo o país, só superada pelo I3S, mais recentemente de um laboratório associado, para além de ter também estado à frente de 10 projetos científicos e trazido para a Universidade do Porto, nos últimos 10 anos, mais de 6 milhões de euros em financiamento. Para além disso, tive ainda o gosto de ter lançado uma spin-off com pessoas do meu departamento, que hoje tem cerca de 30% de todos os nascimentos do nosso país estão lá registados e são tratados, e tem sido muito interessante e muito útil para a definição de políticas públicas no nosso país ao nível dos cuidados de saúde materno-infantis. Portanto, dedicada a spin-off aos sistemas de informação clínicos. Em boa verdade, a minha experiência de gestão começa num pequeno serviço, o Serviço de Biomatemática. Quando eu peguei nele, o Serviço de Biomatemática tinha 20 anos, mas quando a diretora do serviço saiu, e esse serviço basicamente acabou, porque não tinha sido deixado descendência nem herança nenhuma. Eu peguei no serviço em 95 e, paulatinamente, de 95 até 2018, fui desenvolvendo vários serviços a partir desse, e hoje, digamos, o serviço resultante, o MedSeeds, é um dos mais importantes serviços da Faculdade de Medicina, enquanto que o Serviço de Matemática, quando tomei conta dele, era o pior serviço da Faculdade de Medicina. Isto é apenas uma ideia daquilo que foi a minha ação, ou o resultado da minha ação como diretor desde 95, e aqui está espelhado a evolução da atividade científica do serviço na FMUP que eu dirigi. E penso que não valerá a pena comentar muito mais. Aqui está exatamente a mesma questão, mas do ponto de vista de a tal inovação pedagógica. E vê-se, quando eu peguei no serviço, enfim, em 94 o serviço tinha uma disciplina, e quando o larguei em 2007 tinha cerca de 130 unidades curriculares,
distribuídas pelo primeiro, segundo e terceiro ciclo e cursos de especialização, etc, etc. E, enfim, no acumulado já passam dos 4.000 estudantes. Entretanto, isto, de alguma maneira, também é um balanço da minha atividade como diretor da FMUP. E a minha atividade como diretor da FMUP foi apenas durante 3 anos, entre 2018 e este ano. Claro, foi 2018, eu tomei posse no final de 2018, portanto, o que ali está espelhado é a diferença entre os índices que eu encontrei, os indicadores que encontrei em 2018 e os indicadores do final do ano de 2021. E a faculdade, nestes 3 anos, teve um aumento de 8% da sua oferta formativa, 20% dos seus estudantes, a investigação também cerca de 25% no caso dos projetos científicos, do orçamento previsto, e cerca de mais de 50% de aumento das publicações científicas. 828 são as publicações de 2018, 1.276 são publicações em 2021. A ligação à sociedade também aumentou muitíssimo, desde as notícias, as visitas anuais, enfim, os estudantes estrangeiros, etc. Mas é de facto nestas 2 últimas componentes que eu queria sublinhar que foi um aumento dos ETIs de 16% em 3 anos, com a contratação de mais de 500 novos docentes convidados. Isto tem a ver porque a faculdade tinha imensos docentes voluntários que davam aulas, alguns deles há mais de 10 anos, e que nunca tinham recebido absolutamente nada e não tinham contrato nenhum com a universidade. E eu acabei com essa pecha, que para mim era uma pecha, que já existia há 30 anos. Entretanto, reorganizei também e tentei valorizar, obviamente, o pessoal técnico, que, em boa verdade, se estes índices, enfim, cresceram tanto e de uma forma tão diferente do resto da universidade, foi porque, digamos, para além de ter entusiasmado os docentes, foi porque os técnicos deram um contributo absolutamente fundamental. Diminui também em 3 anos de média das idades dos docentes da faculdade. A Universidade do Porto também diminuiu alguma coisa, mas foi apenas 1 ano e meio. Na Faculdade de Medicina fizemos isso para o dobro e hoje temos, enfim, continuamos com uma média elevada, 44 anos é uma média elevada, mesmo assim, inferior em 3 anos à média da Universidade do Porto. Entretanto, consegui isso tudo, não foi com dívida, foi com aumento de receitas, de propinas e custos, porque isto são também comparações entre 2018 e 2021. 2021 tivemos, relativamente a 2018, mais quase 1 milhão de euros a mais de receitas e o próprio resultado líquido também foi superior em 500 mil euros e o saldo de caixa também foi superior em 3 milhões. Portanto, eu não só consegui aumentar 16% os ETIs e mais de 500 novos docentes, como realmente consegui contas equilibradas e lucrativas. Isto também é um pequeno balanço da minha passagem pelo Conselho Geral. Eu fiz um mandato completo e o início do mandato, porque depois concorri a diretor da Faculdade de Medicina, mas fiz 2 mandatos consecutivos e no meu segundo mandato fui mesmo o membro mais votado no Conselho Geral de toda a Universidade do Porto. Contribuí com o Dr. Souto Moura muito para os atuais estatutos da Universidade do Porto, fui membro e coordenador da Comissão de Planeamento e Financiamento,
com base nisso, contribuído de uma forma decisiva para que se acabasse com a forma histórica de distribuição de verbas e passasse a haver uma forma baseada na produtividade das faculdades e claro, contribuí para a eleição dos 2 últimos reitores. Relativamente ao programa de ação, bom, eu não posso deixar de dizer que, e acho que já todos saberão isso, eu realmente esta é a segunda vez que concorro. A primeira vez foi há cerca de 20 anos e foi com um design semelhante a este que hoje apresento e que depois a Universidade de Porto, aliás, acabou por o adotar. E estas eram as razões que eu enumerei, que continuam a ser as razões, ou parte delas, 20 anos depois. Mas eu não vou, obviamente, falar aqui, quer dizer, do enquadramento e do programa na sua, enfim, ele está disponível e não consigo, obviamente, em menos 15 minutos já dizer muito isso, mas isto, digamos, é uma nuvem das principais palavras que aparecem no programa de ação e que, enfim, que espelham certamente as minhas preocupações. Isto é uma análise quantitativa automática, é mineração de texto, portanto, mas ao princípio, obviamente, não imaginava que ia sair isto, mas saiu. Relativamente ao enquadramento, eu só queria lembrar que vivemos realmente um tempo que é o nosso tempo, um tempo de transição digital, de globalização, de sociedade de conhecimento, mas também de guerra na Europa, de envelhecimento, de crise pós-pandémica, etc, etc. Mas isso, em boa verdade, é semelhante a todos os tempos que se vivem há muitos milhares de anos, que são sempre tempos de incerteza e de mudança. E, portanto, o papel aqui de um reitor é sempre muito importante, porque ele tem que entender a incerteza e tem que estar preparado para fazer a mudança. Em termos de objetivos, enfim, isto é uma forma muito simples, muito primária, mas eu gosto muito das coisas básicas, porque se entendermos bem as coisas básicas, depois é um passo importante para entendermos o complexo e, basicamente, o meu objetivo é pôr mais is à Universidade do Porto. Uma universidade com mais iniciativa, mais integrada, enfim, interdisciplinar, inovadora, internacional, mas também inspiradora, integradora também dentro da própria universidade, informada. Basicamente, uma universidade onde os estudantes e até os próprios professores sintam que é uma universidade iniciática, uma universidade com ideias e com ideais. Eu apresentei 3 ideias-chave na minha proposta, que é o primado dos estudantes, a valorização dos recursos humanos e a imersão da Universidade do Porto na sociedade civil envolvente. Eu não vou estar a detalhar, isso poderão, obviamente, ler melhor do que aqui eu a dizer no meu programa de ação. Mas, basicamente, tem a ver com autonomizar mais os estudantes, promover mais as carreiras dos docentes, enfim, valorizar os técnicos, tudo isso. Estas são as razões que eu apresentei em 2002, que eu, sinceramente, acho que continuam. A questão da continuidade de projetos relativamente esgotados, do esvaziamento de competências ou científico-pedagógicas, talvez hoje não esteja já tanto isso em cima da mesa, mas algumas faculdades sentiram isso. A distância da reitoria e os membros da comunidade académica, a opacidade, às vezes, das relações entre a reitoria e as unidades orgânicas. Eu penso que houve uma melhoria nestes 20 anos de tudo isto, mas essa melhoria está longe, para mim, ainda de estar verdadeiramente no ponto em que deveria estar. E portanto, eu depois coloco aqui uma série de linhas programáticas que também estão lá bem expressas. Mas acrescentei estas 4
a questão da necessidade de mais autonomia, nomeadamente a nível dos estudantes, a valorização mais dos recursos humanos, a questão da expansão da universidade e a questão da ligação à cidade, à região norte, ao país e ao mundo. É claro que é um programa muito ambicioso, não tenho dúvidas nenhumas, aliás tão ambicioso que de facto ele não tem vindo a ser conseguido ao longo já de dezenas de anos. Mas eu sinceramente fiquei bastante entusiasmado com aquilo que foi possível fazer na Faculdade de Medicina ao longo destes 3 anos, que a única coisa que eu tentei foi esta questão do dar. Dar que na faculdade tinha a ver com descentralizar, autonomizar e responsabilizar, mas que eu, enfim, aqui para a reitoria vitaminei um pouco esta fórmula e acrescentei esta questão de delegar também funções, de articular processos e resultados e reconhecer também o trabalho bem feito. E tudo isso, obviamente, esta fórmula, isto é uma forma muito simples de colocar as questões, mas garanto que isto, e tenho a certeza que estão aqui outros gestores, provavelmente concordarão comigo que isto pode dar bastante sucesso numa instituição, sobretudo numa instituição académica que não é uma empresa, mas que deve ter em conta princípios empresariais. É uma instituição que não é fácil, porque realmente é muito diversificada, muito fragmentada, etc. Eu queria também, enfim, usar este slide, que no fundo é a fotografia da capa de um livrinho que alguns membros do Conselho Geral já tive a oportunidade de oferecer e aos outros membros oferecerei certamente nos próximos dias. Mas isto tem a ver com... Mas que foi, digamos, quando foi mesmo os documentos digitais, estavam exatamente assim. E é a questão do preto, do branco e das cores no meio. Obviamente que isto tem a ver, o preto tem a ver com a academia, é a ausência de cor, mas é se calhar onde tudo começa. O branco, enfim, é a luz, são todas as cores misturadas e obviamente ali no meio está uma espécie de arco-íris, mas realmente não é mais do que as diferentes faculdades, as diferentes escolas, e aquilo que eu pretendo dizer, obviamente, é que tem que haver, e há certamente uma tensão, que é fundamental, entre o preto e o branco, e essa tensão está sempre como se vão articulando as cores. E obviamente, todas as cores são necessárias para se ter a luz solar, como sabemos, o arco-íris é fundamental. É fundamental também, e foi por isso que eu utilizei este símbolo quando a minha primeira candidatura há 20 anos, porque este símbolo tinha a ver com a identidade da Universidade do Porto. A Universidade do Porto, para o bem e para o mal, é isto que ali vem, é uma espécie de um código de barras com este tipo de identidade, mas há que verdadeiramente transformar isto numa coisa, numa marca própria, em que cada um participe nessa marca, mas que a marca seja o conjunto deles. Isto é como se apresenta neste momento a Universidade do Porto e a sua cidade. Vemos que ela está bastante dispersa, que tem, enfim, eu se há 20 anos tivesse ganho a reitoria, garanto que isto não estava tão desarrumado. Mas, enfim, as coisas são o que são, mas acho que é possível, claramente, estabelecer alguns rearranjos e poder realmente tornar mais eficaz
a Universidade do Porto. É claro que a Universidade do Porto, o Porto é uma cidade muito especial para o norte, para a região norte do país. A região norte do país, enfim, não estão aqui os lisboetas que nos ouçam, é em muitos casos o próprio país. É um país com, digamos, uma indústria e uma vitalidade e uma iniciativa que sem realmente a região norte é difícil Portugal ser Portugal. E o Porto, e a Universidade do Porto, de facto está na desembocadura do Rio Douro e está no Atlântico e é a partir do Porto que se podem estabelecer ligações em boa verdade para todo o mundo. Mas eu não queria acabar esta apresentação sem voltar, enfim, à instrução primária, sem voltar a lembrar a minha quarta classe e lembrá-la, eu peço desculpa, lembrá-la perante tão doutos conselheiros e leitores e toda a universidade, mas eu penso que a Universidade do Porto deveria prestar mais atenção ao A e aos básicos. E o A, para mim, é de autonomia. Autonomia, para uma universidade, para mim é algo muito importante. Autonomia quer dizer que a universidade não deverá depender necessariamente enfim, do governo, de partidos políticos, de organizações de que espécie for, agremiações, o que seja. A Universidade do Porto deverá ter uma grande independência e uma grande autonomia, de facto, perante todas. Não quer dizer que esteja isolada de maneira nenhuma. Ela deve ter, obviamente, uma ligação a toda a sociedade, mas essa ligação tem que ser com base numa independência e num olhar e num clima de liberdade. 3 minutos. Muito obrigado. O E é de excelência. A Universidade do Porto, obviamente, tem que primar pela excelência. A excelência dos seus estudantes, a excelência dos seus docentes, a excelência dos seus investigadores, dos seus técnicos. Há que ter como horizonte tentar alcançar a excelência. O I é de inovação. Inovação aqui tem dois significados. A inovação, obviamente, no significado que eu já dei há bocadinho, que era realmente procurar, por isso simplesmente, inovar, criar coisas novas, etc. Adaptando, obviamente, isso à sociedade que vai também sempre colocando desafios novos, mas também a inovação no sentido mais técnico, que é, com a investigação, nós colocamos dinheiro para extrairmos conhecimento. Com a inovação, nós pegamos nesse conhecimento e tentamos adquirir dinheiro, de novo, para voltar a meter no sistema. O é de oportunidades. A Universidade do Porto tem que dar oportunidades. Tem que ser uma agência de criar oportunidades para os seus estudantes, para os seus docentes, para todos. As oportunidades são fundamentais, isso deve ser o papel da universidade, da ascensão social, etc. Ora bom, e o poderia ser da universidade, mas eu coloquei ali universo, universal, porque a Universidade do Porto tem que se ver como uma peça no xadrez global e tem realmente que jogar ou tentar jogar esse xadrez. Eu terminava com uma autocitação, mas de facto é exatamente isto que eu penso, é que o ser reitor não é fundamentalmente diferente do ser professor, do ser investigador, do ser técnico ou do ser estudante. Aquilo que realmente muda, aquilo que verdadeiramente talvez seja a grande diferença, é que o reitor compete rodear-se de uma boa equipa. E essa boa equipa é que pode fazer toda a diferença no reitor. Obviamente eu não tenho ainda equipa, mas isso para mim é verdadeiro, é o fator mais importante de mudança, porque sozinho ninguém consegue absolutamente nada.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor Altamiro da Costa Pereira. Vamos deixá-lo, digamos, respirar confortavelmente depois desta primeira parte da apresentação, para agora iniciarmos a segunda parte, que será uma parte correspondente às perguntas e respostas que foram objeto de pré-inscrição e depois também de organização da respectiva ordem. A primeira pergunta de 1 minuto, cabe ao professor João Campos. Poderiam ligar a luz. Fiat Lux. Fiat Lux. Professor Altamiro, há menos de um ano após a eleição dos membros deste Conselho Geral, o professor Altamiro publicou na página da Faculdade de Medicina a seguinte nota editorial que eu vou ler. Tenho o gratíssimo prazer em anunciar que, graças ao empenho e generosa participação dos seus docentes e investigadores no ato eleitoral de ontem, a nossa faculdade conseguiu eleger 5 docentes para o Conselho Geral da Universidade do Porto. Assim, e pela primeira vez nos últimos 50 anos, a Faculdade de Medicina irá dispor de uma voz firme e influente junto da nossa reitoria. Na verdade, a voz da Faculdade de Medicina será determinante na escolha do próximo reitor da Universidade do Porto, bem como na definição das suas prioridades e na monitorização das suas ações. Por isso, isto foi publicado pelo professor Altamiro. Eu, no seu programa eleitoral, que se resume a 14 páginas, não encontro nela uma visão clara e detalhada sobre os diversos vértices estratégicos da Universidade. Por conseguinte, questiono, da nota editorial anteriormente publicada e do programa que agora apresenta, posso inferir que se candidata ao cargo para ser essencialmente uma voz firme e influente da Faculdade de Medicina na Universidade do Porto? Muito obrigado pela sua questão. Obviamente que não. Mas eu gostei muito que tivesse feito essa citação, porque essa citação, de facto, eu fui-la plenamente consciente. Eu quis realmente agradecer a maneira exatamente empenhada como a Faculdade de Medicina participou nestas eleições. Tomara eu que todas as faculdades estivessem empenhado de igual modo. Em segundo lugar, acho muito estranho que tenha ficado surpreso porque eleger 5 elementos para o Conselho Geral é uma coisa que a Faculdade de Engenharia estava habituada a fazer. Portanto, provavelmente foi com pena que a Faculdade de Engenharia não tivesse eleito isso. Mas aquilo que eu posso dizer é que foram 5 elementos, mas foram eleitos em 4 listas diferentes. Nunca, se calhar, essa abrangência também foi feita. E já agora também posso dizer que um dos elementos foi saneado do Conselho Geral. Portanto, mas isso é uma outra coisa. Agora, é óbvio que eu não venho para defender os interesses da Faculdade de Medicina. É óbvio que os interesses da Faculdade de Medicina vão ser defendidos, como vão ser defendidos os interesses de outras faculdades. E certamente no meu programa, muito poucas vezes ouviu eu falar de Faculdade de Medicina. Eu, quando há 20 anos concorri, também não era para defender os interesses da Faculdade de Medicina, mas era para impedir que o senhor engenheiro que lá estava, que era o reitor Novaes Barbosa, de facto fizesse aquilo que ele acabou por fazer. Foi dividir a Universidade do Porto, colocando medicina de um lado, medicina do outro, colocando informática de um lado, informática do outro, colocando de tal maneira as coisas de um lado e do outro, que se fizesse uma risquinha, podia-se dividir a Universidade em 2. Ainda tenho mais alguma coisa. Portanto, mas eu tenho imenso gosto, imenso orgulho de ser docente da Faculdade de Medicina, mas obviamente num cargo de reitor, aquilo que vou ser é um reitor da Universidade do Porto. Isso garanto. Tal como, aliás, as pessoas da Faculdade de Medicina sabem, que desde o momento que eu deixei de ser diretor de um departamento académico e passei a ser
diretor da Faculdade de Medicina. Olha, tenho o diretor do departamento académico que me substituiu, sempre à perna, sempre muito aborrecido, porque acha que eu não defendo, pelo contrário, até o ponho de lado. Também não é verdade. Agora o que eu tenho é que ser absolutamente justo relativamente a tudo. Mas muito obrigado pela sua pergunta. Professora Sofia Marques da Silva. Boa tarde a todos e a todas. Professora Altamiro, cumprimentá-lo e agradecer a sua apresentação e a documentação disponibilizada. A minha questão até segue alguma das coisas que agora estava a referir e que na sua apresentação também foi clara, que é uma preocupação que tem, que é a dispersão geográfica, mas sobretudo a fragmentação que me parece de uma outra natureza. A fragmentação intelectual. Exatamente. Sobre a dispersão geográfica, parece-me que não há muito a fazer, mas eu queria que detalhasse um bocadinho mais, ou que explorasse um bocadinho mais a sua visão sobre esta política de coesão que imagina para resolver esta questão da fragmentação e não correndo o risco de tornar unidades orgânicas subsidiárias de outras unidades orgânicas ou saberes subsidiários de outros saberes, mas também perguntar-lhe, neste exercício para a coesão entre os diferentes saberes, qual é o papel da docência, que me pareceu mais ausente da sua apresentação e da sua nuvem de palavras, e o papel da investigação e da extensão à comunidade. Portanto, destas três dimensões, como as vai mobilizar para criar mais esta ligação e esta coesão? Pois talvez já tenha dado na sua pergunta a resposta, que é a questão da mobilização, é a questão do diálogo, da articulação, etc. É claro que há determinadas coisas que eu sinceramente não concordo, nunca concordei, e não quer dizer que eu consiga fazer alguma coisa sobre isso, porque, como sabe, o reitor, enfim, é apenas um intérprete, neste caso, da vontade do Conselho Geral, mas a sua ação, não se sobrepõe à ação, até estatutariamente, dos diferentes diretores das unidades orgânicas, nem muito menos dos estatutos da Universidade do Porto e do Conselho Geral. Agora, portanto, mas há determinadas coisas que eu, sinceramente, não concordo há muitos anos, não concordo desde o início, ainda era estudante, que é, por exemplo, a existência de 2 cursos autónomos de medicina. Não faz sentido nenhum e é única no mundo e, portanto, isso, se nós fôssemos duplicar isso relativamente a imensos cursos, mas já há também algumas coisas duplicadas na informática, etc. Mas nessa altura, ou abrimos a universidade e cada um realmente faz cursos como quiser, onde quiser, etc., etc., sem dar cavaco absolutamente a ninguém, ou então realmente procuramos que isso haja uma determinada, enfim, que faça sentido, a organização, que se torne eficiente, etc., etc. Portanto, dito isto, há muitas coisas que se podem fazer. Como sabe, os laboratórios associados estão, alguns deles, muito distantes das preocupações da universidade, porque foram também criados assim, etc. E como sabe também, digamos, se há faculdades que tenham cursos com outras faculdades e que realmente, o caso, por exemplo, da psicologia com a medicina, há vários cursos e o caso, por exemplo, desta nova licenciatura, que eu procurei que fosse uma licenciatura que abrangesse toda a academia, inclusivamente o Politécnico. Portanto, eu sou absolutamente por fazer coisas em conjunto, em comum, toda a minha vida demonstra isso. Dito isto, há determinadas coisas, eu não quero de maneira nenhuma ultrapassar, nem muito menos subsidiar, digamos, umas escolas relativamente às outras, todas elas para mim têm igual dignidade, mas também não quero que algumas escolas fiquem completamente fechadas em si próprias. Eu não quero dar aqui exemplos, mas tenho certamente muitos exemplos para dar de escolas que ficam completamente fechadas. Por exemplo, eu vou lhe dizer, a Faculdade de Medicina... Tempo. Então, a Faculdade de Medicina, pronto, neste momento tem 100 áreas e há escolas sem nenhuma área. Isso não pode ser. Peço desculpa. Doutora Ana Cabilhas. Ou não deve ser. Senhor Professor, obrigada pela apresentação. A ação social não são apenas bolsas de estudo e esta visão redutora do sistema de ação social conduziu ao desinvestimento nos equipamentos e infraestruturas de apoio ao estudante, como são o alojamento, os serviços de alimentação, os serviços de saúde, nomeadamente os serviços de apoio psicológico. Dado que referiu a proximidade e a vitalidade, não só na candidatura anterior como também nesta, a minha questão é concretamente que medidas propõe na área da ação social
concretamente na ação social indireta, e depois como tornar os próprios SASUP uns serviços mais modernos, jovens, que se aproximam das necessidades dos estudantes de hoje, que comunicam com os estudantes da nossa universidade e, por fim, como maximizar a própria atividade do Conselho de Ação Social da Universidade do Porto. Obrigada. Muito obrigado. Eu fico muito contente também com esta pergunta, porque realmente os serviços de ação social são, enfim, eu acho que há muita coisa que podia funcionar muito melhor na Universidade do Porto. Eu não quero estar aqui sempre a criticar, mas eu obviamente sou um crítico. Fui um crítico durante muitos anos da Faculdade de Medicina. Hoje critico menos, porque tive a possibilidade de fazer reformas e acho que a faculdade está melhor, mas com toda a sinceridade, os serviços da ação social, para mim, na reitoria não, na Universidade do Porto, funcionam mal. Têm funcionado mal desde há muitos, muitos anos. Eu ainda era estudante e a cantina da Faculdade de Medicina era o pior sítio para se comer, talvez, na cidade do Porto. E eu, sendo estudante, ia comer à cantina da Faculdade de Belas Artes, que era o melhor sítio para se comer na Universidade do Porto. Portanto, há aqui discrepâncias, mas a grande diferença é que nas Belas Artes a cantina era gerida por um professor de Belas Artes que era um tipo excepcional para a gestão desse tipo de coisas, que era o arquiteto Grado, que depois veio a governar o Círculo Universitário do Porto e que depois também, com a saída dele, aquilo também foi um desastre. Portanto, é muito importante termos as pessoas certas à frente das coisas. E no meu entender, sem dúvida nenhuma que a ação social tem que se rever muito. Enfim, não queria já dizer que vou, salvo seja, despedir a pessoa que está à frente, de maneira nenhuma, mas tem que ser revista toda essa estrutura. E nisso eu penso que os estudantes podem ter um papel extraordinariamente importante, porque se são coisas que têm a ver diretamente com os estudantes devem ter uma voz nessa escolha. Não quer dizer, eu não vou, como sabem, eu não, enfim, não sou pessoa que faça compromissos no sentido de ou compro votos, nada disso, mas não tenho dúvidas que quero ouvir os estudantes e se realmente a proposta dos estudantes, do ponto de vista até de pessoas concretas, for uma proposta que eu considero aceitável e desejável, terão absolutamente todo o meu empenho em que isso realmente venha a ser reformado. Mas não é só os serviços sociais que precisam de reforma. Precisam de reforma os SPUP, os serviços de ação partilhados, precisam imensas coisas de reforma. Reforma nesse sentido. Peço desculpa. José Miguel Neves. Sr. Professor, muito boa tarde. Tem-se discutido ultimamente no âmbito do ensino superior, seguindo até normas e boas práticas internacionais, a flexibilização dos ciclos de estudos. E, em segundo lugar, também a Universidade do Porto, nos últimos anos, tem tentado passar algumas mensagens positivas nesta matéria, e digo positivas porque é algo em que eu acredito também. Gostava de perceber, do ponto de vista do professor, nos próximos anos, coincidentes com um mandato reitoral, quais é que seriam as ideias concretas em relação a este tema, se faz sentido seguirmos uma lógica de obrigatoriedade ou somente mantermos do ponto de vista mais recomendado conforme temos seguido, e qual seria a forma de chegarmos àquele equilíbrio em que eu pessoalmente acredito, que é uma flexibilização bastante mais incisiva do que aquilo que temos neste momento. Pois, eu pessoalmente, eu não gosto de nada que seja obrigatório e muito menos nada que seja proibido. Mas acho que se pode perfeitamente usar, digamos, incentivos e pode-se claramente, do ponto de vista burocrático, facilitar essa flexibilização. Eu não tenho dúvida, a universidade, como certamente, não sei se conhecem, aquele livro do professor Miguel Tamen e Feijó, que está agora na Gulbenkian, e que era a universidade como devia ser. Eu acredito muito na universidade como ela devia ser. E realmente os estudantes deviam entrar para a universidade e não necessariamente para uma das suas escolas, independentemente dos seus graus de autonomia, e deviam, ao entrar para a universidade, dispor da universidade.
E deviam ter, obviamente, os seus cursos, que deviam ter, digamos, um certo número, um número maioritário, obviamente, de disciplinas obrigatórias, mas não no sentido, não de obrigatório, mas nucleares, portanto, que seriam, obviamente, se eles se inscrevem nesses cursos, essas disciplinas são nucleares desses cursos e deverão fazê-las, mas depois deveriam ter sempre um número de ECTS, talvez 10, 15%, poder chegar a esse número, em que os estudantes, tal como quando vão ao restaurante, escolhem no menu aquilo que realmente tem a ver com o que os ingleses chamam os major e os minors e tudo isso, e realmente ir fazendo, digamos, usar a universidade como um grande restaurante, e de facto, embora o prato principal fosse de medicina, mas podiam e deviam, obviamente, ir buscar outras disciplinas, a economia, a belas artes, ao que seja. Isso realmente era, digamos, dar, digamos, à universidade um sentido muito mais pleno e muito mais atual, porque digamos, os desafios da sociedade contemporânea, cada vez mais, são desafios interdisciplinares. Portanto, para mim, a organização atual da universidade é uma organização anacrónica. Agora, como é que nós podemos reformar tudo isso? Isso, claro, é uma coisa que não se faz da noite para o dia, nem nada disso. Agora, ou haverá que ter essas questões todas como horizontes e caminhar decididamente para lá, ou a outra questão é acharmos que é impossível mexer em nada e não fazermos também coisa nenhuma. Obrigado. Eu desta vez tenho... Professor Luís Belchior. Já está. Peço desculpa, cumprimento com muito agrado pela coragem e pela forma como expôs a sua vida académica, que eu até gostei de conhecer melhor, por não conhecer tão bem, embora já o conheça há muito tempo. Também partilho um bocado da ideia de que a Universidade do Porto é única, não é? No panorama nacional relativamente à sua fragmentação e no facto de existirem uma grande diversidade de escolas. Tem razões históricas. Tem razões históricas e partilho isso. Vejo aí algumas vantagens e vejo desvantagens. Como tudo. Pronto. Relativamente ao curso de Medicina e aos dois cursos de Medicina, eu não sou médico, eu falo por conhecimento e troca de opiniões no Conselho Geral e coisas em que já intervi. Devo dizer que já fui convencido que a existência de duas faculdades de Medicina nesta universidade é vantajosa. Mas isso aí é uma opinião minha e concordo. Podemos criar três. Podemos criar 3 ou 4. Claro. E duplicávamos ou triplicávamos. Exatamente. Ou seja, a diversidade tem vantagens. Tem vantagens. Pronto. Mas relativamente a isso, imagino, todos nós temos uma visão da universidade e quando se candidata, no seu caso, se candidata a reitor, há uma coisa que é importante. Então, diga-me quais são as suas ideias realmente que considera ideias de ruptura para esta universidade. Ora bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que a fusão dos cursos de Medicina não é uma opção minha, 0. Portanto, eu passo tranquilo um mandato como reitor sem fazer nada sobre isso. Agora, que acho mal, acho, e que acho que se poderia fazer muito relativamente a isso, também acho, com vantagens claras para os estudantes. E já agora, até para as duas escolas. Agora, a maior ideia de ruptura, eu acho que a pus lá no meu programa, que é a palavra tentar. O tentar é uma ruptura tremenda, porque a maior parte das vezes as pessoas não tentam. Os reitores não tentam, os diretores das faculdades não tentam, os diretores não tentam. Portanto, e já vimos aqui que há imensa coisa que precisaria claramente de ser revitalizada, de ser reestruturada, etc, etc. Olha, já nem falo no cigarro. Portanto, há imensa coisa Agora, desde o momento que haja mais interações, haja mais diálogo, as pessoas assumam mais as suas próprias responsabilidades, os papéis, etc, etc. E depois também queiram tentar, através, obviamente, de prioridades, que essas prioridades
terão que ser articuladas sempre com o Conselho Geral e com os diretores das faculdades. Eu acho que isso já em si é uma ruptura tremenda. Sinceramente, eu não tinha até ontem, que foi quando acabei a apresentação, eu não tinha esta ideia do quanto em 3 anos se melhorou na Faculdade de Medicina. Isso foi apenas porque eu e a minha equipa tentamos. É incrível o que se consegue, se tentar. Portanto, eu não tenho nenhuma ideia-chave para nenhuma ruptura-chave. Essa questão da união dos cursos é uma falsa questão. A questão dos subsidiários é uma falsa questão. Aliás, é muito engraçado que eu há 20 anos, na altura, perdi as eleições muito porque a nutrição, o ICBAS e a farmácia tiveram medo da medicina, do papão da medicina. Olha, eu neste momento, 20 anos depois, até quase já nem tenho dentes. Não mordo em ninguém. E muito menos a Faculdade de Medicina tem muita coisa para fazer. E portanto, não há esse perigo, valha-nos Deus. Agora, o perigo é de tentar. E tentar é uma palavra, pelos vistos, extremamente revolucionária. Muito obrigado. Professor Adriano Carvalho. Obrigado, Sr. Presidente. Gostava de cumprimentar o professor Altamiro Pereira. Agradecer, apesar de considerar que não é um serviço, é um serviço de facto. Tive a vontade de mostrar disponibilidade, ainda bem. Desejar-lhe sucesso na sua candidatura, cumprimentar a assistência e então vou pôr a minha questão, se me permite. Ela está ligada com as duas anteriores, quer da Sofia Marques da Silva, quer do Luís Belchior. Tem a ver com fragmentação, tem a ver com ruptura, com tentar fazer coisas. Eu vou ir para o seu código de barras. Como, desculpe? O seu código de barras. Que é o código de barras ou se quiser, para as cores, no movimento do preto para a luz. A Universidade de Porto pretende ser uma universidade de investigação, já o é, está bem colocada nos rankings. Se não representasse apenas as escolas que a Universidade tem o seu código de barras, era mais extenso, se calhar não conseguia arranjar um código de barras que permitisse incluir todas as unidades de investigação que estão no perímetro, para além das que estão dentro. A pergunta. A minha questão é, eu respeito muito a questão da diversidade. Na minha realidade, eu tenho unidades de investigação sobrepostas, porque umas estão dentro, umas são internas, outras são externas. Eu gostava de perceber da sua experiência, que é longa, como investigador e como gestor de ideia e de inovação, se deve haver alguma ruptura, deve haver alguma mudança de estratégia da Universidade de Porto a este nível, como é, movendo-nos no sentido que é muito comum nas universidades estrangeiras, para termos as unidades de investigação internas e a terceira missão, de facto, externa, ligando. Eu acho que a pergunta está feita. Peço desculpa, já acabei. Obrigado. É muito engraçado porque, pelas perguntas, e certamente as pessoas têm ideia, se calhar, que eu sou um homem de rupturas. Eu curiosamente, enfim, perdoa-me esta comparação, eu na minha juventude, e nunca fui trotskista, mas apreciava a ideia do Trotsky da revolução permanente. E eu aqui até escrevi também uma coisa sobre a destruição criativa. Ora bom, mas eu sou muito mais sempre uma pessoa do ir passo a passo. É assim, relativamente aos laboratórios associados e esse movimento para fora das faculdades e dentro das faculdades, eu, na altura, não vi isso com bons olhos. E, inclusivamente, participei numas eleições na faculdade, que foi a primeira vez que houve 2 grupos a debaterem a Faculdade de Medicina, e de um lado estava o professor Sobrinho Simões e do outro lado estava eu.
E digamos, esse confronto foi precisamente por causa da questão da investigação fora da universidade, ou fora da faculdade, que era a ideia do professor Mariano Gago e a ideia do professor Sobrinho, na altura, e a tentativa de manutenção da investigação dentro da faculdade, que era a minha ideia e de outras pessoas. E por isso é que o Sintesis nunca saiu da Faculdade de Medicina e o IPATIMUP, obviamente, fez a sua vida fora da Faculdade de Medicina. Ora bom, mas eu hoje acho que é possível compatibilizarmos isso. Que é possível pegarmos, digamos, é sempre possível reescrevermos, não a história no sentido de apagarmos a fotografia, este ou aquele, mas é possível sempre. A mesma mão que escreve para um lado pode escrever para o outro, etc. Podemos compatibilizar isso. E, por exemplo, eu acho que hoje a maioria, há imensos cérebros e imensas potencialidades nos laboratórios associados que estão fora das faculdades. E acho que esses investigadores deviam ter pequenos contratos com a Universidade do Porto e deviam se sentir, de facto, integrados na Universidade do Porto, que não se sentem. Ao mesmo tempo, acho que os docentes da Universidade do Porto deviam, em absoluto, ter muito mais ligações a esses laboratórios, etc. É possível compatibilizar as duas coisas, garanto-lhe. Professora Isabel Dias. Boa tarde a todas as pessoas, mais uma vez. Uma saudação especial ao Sr. Professor Altamiro. Agradecer, em primeiro lugar, a apresentação clara e objetiva que fez do seu projeto, da sua candidatura, do seu programa de ação, e também um reconhecimento especial pela coragem, como já disse anteriormente, para apresentar esta candidatura e, sobretudo, para enfrentar os desafios pós-pandémicos, como referiu também na sua candidatura. A minha intervenção praticamente já foi esgotada pelas intervenções anteriores. A questão da fragmentação, que é uma preocupação que consta no seu programa, a questão até fala mesmo no seu programa de extemporâneas redundâncias e eu pergunto, a título até mais de reflexão, em que medida essas redundâncias podem ser geridas ou transformadas em vantagens competitivas. Por outro lado, apesar de eu ser muito sensível à mudança, à inovação, aos verbos que usou, ousar, tentar, pergunto como mobilizar a comunidade UP para os objetivos ambiciosos de que falou na sua apresentação e também, não sei se vai ter tempo certamente, a questão da valorização e reconhecimento do mérito do pessoal docente, investigadores e técnicos. Muito obrigada. Claro, eu só peço imensa desculpa. Realmente eu gostava de estar aqui 10, 20 minutos, mas não posso. Mas agora, queria só fazer um pequeno comentário, porque já o professor Adriano e agora a colega falaram em coragem. Eu devo dizer que eu nunca fui assim um homem muito... Sempre tive alguma coragem, mas desde que estive doente e de alguma maneira consegui ultrapassar, enfim, com algum custo, essa questão, enfim, fiquei com algumas sequelas de outras maneiras, no sentido engasgo muito mais, etc, etc. Mas fiquei mais corajoso, isso é verdade. Mas a questão das mudanças extemporâneas, bom, extemporâneas porque de facto hoje já não fazem sentido, quer dizer, naquele tempo faria, porque estávamos num processo de PREC, enfim, por muitas razões, estavam a Faculdade de Medicina com uma série de saneamentos, enfim, havia uma série de razões, mas hoje não se compreende. E vou-lhe dizer uma coisa, obviamente que tudo pode ser usado para vantagem competitiva, tudo pode ser usado. E pode ser usado, aliás, vemos muito isso, aquilo que está a acontecer na guerra da Ucrânia com a Rússia. O Putin acha que é uma vantagem competitiva ser um império. A Ucrânia acha que é uma vantagem competitiva ser um pequeno país, etc. Portanto, relativamente ao império. Portanto, isso é tudo muito relativo. O que eu acho é que é possível, ou dentro de uma universidade, vamos pôr agora ao contrário, dentro de uma universidade, não deveria ser possível que, por exemplo, docentes
que fazem essencialmente a mesma coisa, que é dar aulas a médicos na clínica, no ciclo clínico. Ora bom, uns têm uma determinada avaliação, os outros têm uma avaliação radicalmente diferente. Uns têm contratos com a universidade, os outros não têm contrato nenhum com a universidade. Uns são indicados por um hospital, os outros são indicados por um hospital. Quer dizer, há aqui uma completa, digamos, falta de critério para coisas dentro da mesma universidade. Eu acho que a competição deve ser feita essencialmente, imaginemos, entre a Universidade do Porto e a Universidade de Lisboa, ou melhor ainda, a Universidade de Barcelona, São Paulo, que também é uma excelente universidade e se calhar melhor cotada no ranking, etc, etc. Portanto, nós devemos ter os outros como exemplos e como, se quisermos, adversários competitivos. Dentro da mesma universidade, eu acho que a palavra não devia ser outra, devia ser cooperação. É claro que é muito mais difícil a cooperação do que a competição. Havia alguém que disse, soubesse como é difícil cooperar, preferias competir. Mas claramente a cooperação é fundamental para nós darmos o salto, como universidade, relativamente à região norte, relativamente ao mundo. Senão não conseguimos. Professor Fernando Jorge Monteiro. O professor Altamiro, e dizer, a pergunta que eu ia colocar foi integralmente respondida na resposta que deu ao professor Adriano Carvalho. Portanto, eu cederia o tempo que o senhor professor quisesse para complementar alguma informação que, entretanto... Bom, eu se calhar então retomava a questão, de facto, da ligação, da articulação entre os laboratórios fora das faculdades e os das faculdades. Eu acho que há aqui dois problemas que eu acho que também têm que ser encarados. Deviam ser encarados de frente. É que as regras, porque se movem os laboratórios associados, não são as mesmas regras porque se movem as faculdades. Portanto, os laboratórios associados, por uma data de razões, se calhar no futuro não vai ser assim, e já estão a ser apertados pelo Tribunal de Contas e por uma série de outros, pelo INE, etc, etc. Mas uns têm tido uma contabilidade pública, os outros têm uma contabilidade que não é pública. E quer dizer, isso são os mesmos professores, a mesma universidade, etc, etc, mas uns têm autoestradas e outros têm uns caminhos muito mais esconsos. Bom, isso obviamente que cria depois dificuldades e problemas de relacionamento, etc. Aliás, o meu único problema de haver duas faculdades não, um é um instituto e o outro é uma faculdade, mas duas escolas médicas, é precisamente porque isso cria problemas, embaraços, chatices. Eu podia dar imensos exemplos. Isso não faz sentido. Aquilo que devia ser uma atividade cooperativa passa a ser uma atividade até competitiva, nem é competitiva, é embaraçosa. Eu, por exemplo, já fui, até está uma pessoa nesta sala que sabe que foi ele que fez isso, já fui, por exemplo, impedido de entrar no ICBAS. Disseram-me assim, caro colega, o senhor é persona não grata nesta casa. E pôs-me fora do ICBAS. Isso é uma coisa para mim absurda. Mas está ali, é o professor Luís Águas. Portanto, quer dizer, realmente há determinadas coisas que realmente eu acho que não faz sentido. Eu já fui, a primeira vez que concorri a reitor, a Faculdade de Ciências não me abriu a porta para eu ir lá mostrar o meu programa. Aliás, ainda estava aqui, no edifício. Não me abriu a porta. Ou melhor, abriu uma porta, veio o porteiro e disse, olha, desculpe, mas não está aqui ninguém que eu queira receber. E eu perguntei ao porteiro, o senhor tem disponibilidade para ouvir o meu programa? Ele disse, eu tenho, então eu não tenho muito gosto em lhe mostrar. Senhora professora Luísa Antunes. E peço desculpa, não é Luís, é Artur. Peço desculpa. Ok, é um sinal de vitalidade da academia, o que é bom. Não acho que seja já disse isto outro candidato, não acho que seja um ato de coragem, acho que é um ato de quem gosta da academia, quem gosta da universidade e que se voluntaria para este serviço, que é um bocado de serviço público. A questão que eu tenho é a seguinte, eu tenho posto mais ou menos a mesma questão a todos os candidatos, eu li todos os manifestos eleitorais e de candidatura
E se calhar, quer eu, quer qualquer outro elemento de outra universidade portuguesa, revia-se naquilo. E eu prefiro ler um manifesto que tenha algumas soluções de ruptura com as quais eu eventualmente não concordo e consiga discutir ideias. Porque um conjunto de boas intenções, todos apresentaram isso, portanto eu revejo-me em todos, mas eu prefiro discutir ideias. Portanto, eu pegava na resposta que deu ao Luís Belchior, no tentar, e fazia-lhe a pergunta: tentar resolver que problema, e com o maior impacto possível naquilo que é a Universidade do Porto daqui a 10 anos. Ou seja, qual é o problema que identifica e de que forma é que vai tentar resolver para ter o maior impacto possível a 10 anos. Eu creio que já que andamos à volta, se calhar, de um dos principais, aliás, eu escrevi isso lá para o Jornal de Notícias, etc. Talvez o principal problema da Universidade do Porto é que não é, para mim, uma universidade. Eu peço imensa desculpa. Numa verdadeira universidade, no sentido de realmente as pessoas, por exemplo, os estudantes, quando nenhum estudante, muito poucos certamente dirão que são estudantes da Universidade do Porto. Dizem que são estudantes da Faculdade de Medicina ou da Nutrição, ou não sei o quê. Portanto, essa questão. E as pessoas da Universidade do Porto, que estão... Portanto, a Universidade do Porto foi fundada, enfim, há 110 anos, ou 111 anos, mas já existiam faculdades. Faculdades não, já existiam escolas, historicamente. E essas escolas mantiveram a sua cultura. E as escolas novas que foram chegando, também, quer dizer, foi-lhes dado, digamos, e bem, a possibilidade de eles irem criando a sua própria cultura. Mas a cultura, do ponto de vista da universidade, ainda falha muito. A razão por que falha é diversas. Eu poderia estar aqui a falar sobre isso muito tempo mesmo. Mas esse, para mim, é um dos principais problemas. Como é que se resolve esse problema? É fazendo com que as pessoas tenham mais gosto na sua camisola da Universidade do Porto. E para isso, a reitoria não pode, não deve, para mim, assumir-se quase também como uma nova faculdade, uma nova, não sei, a reitoria deve assumir-se como um fator, como ela tem que servir precisamente a articulação entre todas essas diferentes escolas. Olha, criando sistemas de informação que de facto funcionem, criando símbolos, merchandising, o que quer que seja, que realmente promova a questão da universidade em si. Olha, por exemplo, um dos candidatos, que aliás tenho imensa consideração por ele, o engenheiro Falcão em Cunha, veio-me cumprimentar há 2 semanas e ofereceu-me um disco sobre a orquestra clássica da FEUP. Eu disse, olha, muito obrigado por esse disco, porque se eu for reitor vou tentar que seja o último disco da sua orquestra. Ele ficou assim e tal, e eu disse, olha, por uma razão muito simples, porque eu acho que a orquestra clássica não deveria ser da FEUP, deveria ser da Universidade do Porto, até porque eu conheço a orquestra clássica da FEUP e o maestro é um médico. Tem elementos da economia, tem elementos da nutrição, tem elementos, enfim, de toda a universidade. Por que razão é que não se chama Orquestra Clássica da Universidade do Porto e chama-se Orquestra Clássica da Faculdade de Engenharia? E tudo isso, percebe? Olha, isso é uma ruptura. Está a ver, é uma ruptura. Tempo. Professor Amândio Sousa. Sr. Professor, muito obrigado pela sua apresentação, muito obrigado pelo serviço que faz ao apresentar a sua candidatura. E vamos à sua apresentação. Havia 2 palavras que estavam muito grandes, uma era estudantes, outra era oportunidade. E depois, quando vamos ao A e ao U, chegamos quase ao fim e voltamos à oportunidade. E a minha pergunta é, como é que o Sr. Professor pretende criar oportunidades para que a geração dos melhores, e durante um prazo alargado, não estou a falar na renovação a 10 anos, em que obviamente toda a gente pode entrar agora, ficamos todos contentes, não há problema absolutamente nenhum. Não estou a falar disso. Estou a falar como é que pretende, num prazo alargado, criar formas com que a Universidade dê oportunidades aos melhores, de os captar e tenha a oportunidade de ficar com os melhores para se enriquecer. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado. Ora bom, dar essas oportunidades e dar essas oportunidades de uma forma sustentável é de facto talvez
o CERN, talvez o que é mais importante realmente para o crescimento e o desenvolvimento de qualquer instituição, nomeadamente a Universidade do Porto. Ora, bom, eu faria uma coisa muito simples, e vou dar vários exemplos. Primeiro, a Universidade do Porto tem que atrair muito mais professores convidados, docentes convidados. Hoje, o conhecimento, o desenvolvimento do conhecimento, não está necessariamente e inteiramente localizado na universidade. Nós vemos aqui, estou aqui a ver, a Porto Editora tem de certeza absoluta, aliás, senão não sobrevivia, tem de certeza absoluta mecanismos para criar conhecimento, para criar inovação, etc, etc. E a mesma coisa se passa nas empresas tecnológicas e em todo lado. Ora, a universidade, se quer estar updated, tem que ir buscar as pessoas que fazem esse desenvolvimento nas empresas, neste caso da região norte, e porque não, enfim, mas no mundo é mais difícil, mas posso fazer sempre isso com o Zoom, mas claramente tem que ir buscar os melhores e pô-los ao serviço da universidade. Nem que seja dando uma palestra por ano, nem que seja dando 2 aulas, mas é fundamental isso. A outra coisa também é que a universidade, como qualquer outra instituição e qualquer outro organismo, tem que crescer. É fundamental. Das duas uma, ou fica à espera que os seus docentes envelheçam enfim, e acabem mortos de uma maneira ou de outra e aposentados, ou claramente tem que crescer para permitir a vinda de novo sangue. E a questão também é essa, quando abrir vagas, e deve também abrir, obviamente, para o início da carreira, etc, etc. Aliás, eu entrei na Universidade do Porto como assistente estagiário. Infelizmente, isso hoje já não é possível. Hoje, tipicamente, já só como professor auxiliar. Mas quando abre essas vagas, e aliás não tem aberto, por muitas várias razões, mas muito também por questões legislativas, mas não só, mas também os reitores não têm promovido isso devidamente, sinceramente. E o atual reitor sabe as discussões que eu tenho tido com ele sobre isso, e que tive com o Manuel Leitor. E, portanto, mas isso é perfeitamente... Mas essas pessoas têm que haver júris, que sejam júris minimamente isentos. E já agora, olha, outra ruptura que eu vou fazer, se for eleito reitor, é que os presidentes dos júris, dos diferentes júris, aqui da Universidade, sejam pessoas da área, ao contrário daquilo que tem sido habituado, porque põem pessoas que não são da área, e como não percebem nada, nem querem perceber nada, nem nada disso, deixam às vezes fazer as maiores barbaridades. Eu posso dizer... Eu gostava muito por acaso... eu posso dizer que a Faculdade de Medicina não tem nenhum concurso contestado em tribunal. Não tem nenhum. E, no entanto, eu fiz, olha, só no ano passado, 12 novas vagas. E mais 4 agora, etc. Portanto, eu tenho feito imensos concursos, não há um contestado. A Universidade do Porto tem imensos contestados. Alguma coisa se passa. E, para mim, é porque, por exemplo, os júris não são suficientemente bem geridos. Portanto, há imensa coisa que se pode fazer, não há razão nenhuma para que, em 10 anos, a Universidade de Porto não continue a ir buscar os melhores. Mas para isso é preciso deixar que os melhores entrem. E muitas vezes não deixam, porque os concursos não têm o mérito suficiente, etc, etc. A Universidade de Porto devia ser, obviamente, um exemplo do mérito. Dr. Nuno Ferreira. Cumprimentar o professor Altamiro da Costa de Pereira, cumprimentar novamente a plateia, caros conselheiros. Caro professor Altamiro, faço-lhe uma questão similar à que fiz aos restantes candidatos acerca da segurança na universidade. Como será do seu conhecimento, não raras vezes são relatados episódios de assaltos e furtos nas imediações das várias faculdades da Universidade do Porto. Estes são particularmente frequentes na zona do Polo da Asprela e do Polo do Campo Alegre, que ainda recentemente se viu confrontado com tais problemas. No entanto, apesar de por vezes parecerem desaparecer, o problema da falta de segurança vai persistindo no tempo e voltam a surgir novas situações. Qual pensa ser o papel da Universidade e do reitor na resolução destas problemáticas e pensa que certas soluções, como por exemplo o investimento em seguranças ou em videovigilância para os polos universitários, façam sentido? Obrigado. Muito obrigado. Em primeiro lugar, eu noto que tem havido um déficit claro de articulação de uma instituição como é a Universidade do Porto com outra instituição, como é a Câmara Municipal do Porto, e outras instituições, como é neste caso a Polícia Municipal do Porto, etc, etc.
O Porto é muito curioso porque é uma cidade que não é muito grande, enfim, mas é uma cidade, desse ponto de vista, se calhar não tão pequena e tão articulada como se calhar Braga ou outras cidades, por exemplo. Mas eu estou convencido, pelo menos tenho essa ideia, relativamente a outras questões, que, digamos, a articulação entre a universidade e a sua cidade é muito mais forte, por exemplo, Braga com a Universidade do Minho, do que o Porto com a Universidade do Porto. Eu, por exemplo, uma coisa que eu notei foi que, na tomada de posse do Dr. Rui Moreira, a Universidade do Porto não foi sequer chamada à colação no seu discurso. E foi chamada à colação uma série de outras coisas. Eu não estou a criticar o Dr. Rui Moreira de maneira nenhuma, pelo contrário. Mas é um facto que há muito mais a fazer na articulação da universidade com a sua cidade. Agora, a questão da segurança, portanto, ou seja, devia haver, obviamente, a polícia, devia estar muito mais, e o interesse da cidade devia ser muito maior pela segurança dos seus campos. Agora, espero que não seja preciso à Universidade do Porto criar ou pagar as suas próprias e criar uma nova força de segurança para os campos, etc, etc. Não, o que eu acho é que deve haver muito maior entrosamento entre os objetivos de tudo, segurança, desenvolvimento, etc, etc, entre a cidade do Porto e a cidade do Porto tem que ver os problemas da Universidade do Porto como seus problemas. A mesma coisa se passa relativamente às residências universitárias, relativamente a imensas coisas. Tem que haver aqui uma simbiose, uma parceria muito maior entre a Universidade do Porto, a autarquia do Porto, e etc, etc, etc. Claramente, o segredo, mais uma vez, é a cooperação. Professora Fátima Marinho. Boa tarde, professor Altamiro. Boa tarde a todos e todas. Muito obrigada pela sua candidatura e pela apresentação que fez. Eu tinha uma pergunta que já foi respondida, mas então pensei noutra. E a que pensei tem a ver com aquilo que não vi coordenado na sua candidatura. Não vi muito. Ai, o microfone. Mas ouviu-me, não ouviu? Ouvi tudo. Ouviu. Não vi plasmado na sua candidatura, nem nas respostas que foi dando. Qual é a sua estratégia para a internacionalização da universidade? A pergunta é esta. Muito obrigado. Mais uma vez, isso tem a ver com o papel que cada um poderá pensar que é o papel da reitoria, etc. Para mim, eu acho que a reitoria é um sítio onde não se faz investigação, onde não se faz, nem se deve fazer ensino, onde também pouco se faz. Eu sei que a senhora professora fez imenso, ou tentou imenso, a questão da internacionalização e aliás até foi criticada, não por mim, que viajava imenso para todos os sítios nessa busca da internacionalização. Ora bom, eu tenho eu acho que a universidade, o cerne da universidade, aquilo que acontece na universidade de bom ou de mau, passa-se nas suas componentes, passa-se nas suas escolas, nas suas faculdades, nos seus laboratórios associados. A reitoria devia ser exclusivamente um facilitador. Quem tem que fazer a internacionalização são as faculdades. E em boa verdade, isso é a minha opinião, certamente não será igual à senhora professora, mas quem tem que fazer isso são as universidades. A reitoria tem exclusivamente, mas isso já é muito, tem que promover isso junto das faculdades, junto de tudo. Poderá organizar, facilitar abrir uma série de portas, etc, etc. Mas, por exemplo, a reitoria fez esta coisa do EUGLO, ou conseguiu isso, pronto. Mas como é que o EUGLO está a ter realmente impacto nas faculdades? O EUGLO, qualquer coisa, não pode ter impacto na reitoria, isso não faz sentido. A reitoria ter impacto não vale nada, isso não sai depois das paredes da reitoria. Portanto, tem que ter impacto na própria universidade. Isso, leia-se, são faculdades, são laboratórios associados, são, digamos, onde a ação se passa. Agora, que é fundamental, realmente,
haver aqui pessoas. Porque é a mesma coisa como no governo e nas empresas. O governo não cria riqueza. O governo pode ajudar, enfim, ou dificultar a criação de riqueza nas empresas. Outra coisa qualquer, mas eu sinceramente, eu defendo, se calhar, isto parece um equilíbrio difícil, mas defendo menos reitoria, mas mais reitoria. O que é que eu quero dizer? Menos reitoria no sentido de as faculdades acharem isso é lá com o reitor e com a sua equipa reitoral e não sei o quê, mas mais reitoria no sentido que o reitor e a equipa reitoral têm que estar muito mais próximos das faculdades. Olha, eu tenciono, por exemplo, fazer-me de convidado junto às faculdades e de vez em quando ir falar com os conselhos executivos, com os conselhos científicos, etc, etc. A minha política tem que ser onde acontece a ação. Doutor Hugo Mendonça. Boa tarde, Sr. Professor. Boa tarde, elementos da plateia e do Conselho Geral. Vou-lhe colocar a questão que coloquei a todos os outros candidatos. Tendo em conta as limitações impostas no RGES, quanto à representatividade de alguns corpos, nomeadamente estudantes e de não docentes, nos vários órgãos da Universidade, como é que o professor encara a possibilidade de criação de grupos consultivos ou formais, constituídos por os elementos destes corpos, da comunidade UP, para que possam aportar ao reitor a realidade das expectativas que tem, quer dos docentes, quer dos estudantes, quer dos técnicos? Olha, em primeiro lugar, eu acho que o RGES já devia ter sido reformado também há muito. O RGES, para mim, é algo que está profundamente anacrónico e devia ser mudado. E espero que este governo, com uma maioria absoluta, isso tudo, porque eu sei que o antigo ministro nem queria ouvir falar em reforma do RGES, mas espero que este governo tenha a coragem de mudar do RGES. Portanto, mas realmente o RGES impede praticamente a existência de uma representação condigna e proporcional à importância real dos técnicos, por exemplo, no Conselho Geral. Para mim é completamente ridículo e não digo isto por ter sido o representante dos técnicos a fazer essa questão. As pessoas sabem, as pessoas que estiveram no Conselho Geral comigo, que eu sempre defendi muito mais representação dos técnicos no Conselho Geral. Mas, relativamente a essa enfim, já não uma solução de fundo, mas entre aspas, um remedeio, que é a questão da constituição de grupos informais para serem ouvidos, etc. Eu acho isso fantástico. Fantástico. Oxalá eles apareçam e queiram realmente trabalhar com a reitoria. Eu acho que é imprescindível, absolutamente imprescindível, que o reitor não viva desfasado dos problemas do palpitar da sua universidade. Isso é crucial. Agora, a maneira de fazer isso. Bom, a maneira de fazer isso, olha, em primeiro lugar, as pessoas sabem na Faculdade de Medicina, a minha porta ou o meu telemóvel está sempre aberto e possível. Olha, eu não vejo praticamente e-mails, porque são demais, mas respondo sempre aos WhatsApps, etc. Portanto, mas é fundamental depois, mas não é, mais uma vez, eu não queria focar, embora o reitor seja um elemento muito importante, mas o importante é a sua equipa. E a sua equipa não é apenas a equipa reitoral. A sua equipa são os, entre aspas, dirigentes e é o povo da universidade. E, portanto, é com isso que o reitor tem, de facto, que trabalhar. O reitor, a sua equipa, etc, etc. Dr. João Pedro Silva. Boa tarde. Muito obrigado pela sua candidatura e pela apresentação. A minha pergunta é sobre propina. Então, hoje em dia, graças à democratização do ensino superior, cada vez mais pessoas já têm uma licenciatura. Isto coloca um problema. Por um lado, muitas profissões necessitam do mestrado para acesso à profissão. Por outro lado, também é cada vez mais normalizado que o mercado determina que uma licenciatura não é suficiente e as pessoas têm que progredir e tirar mestrados e outras formações. Portanto, a questão é qual é a sua opinião e a sua visão sobre a propina e, particularmente, a propina de segundo ciclo. Obrigado. Pois, muito obrigado pela sua pergunta e de facto, a minha resposta não é uma resposta que agrade aos estudantes. Eu peço imensa desculpa desde já.
mas se há alguma coisa que me caracteriza é eu dizer sempre o que penso e sempre a verdade, independentemente disso agradar ou não a quem faz a pergunta. Mas, é assim, obviamente que eu acho que, no ideal, as propinas deviam ser o mais baixas possíveis, até inexistentes, etc. E há países que as têm. No concreto, em Portugal, acho que a propina é absolutamente um fator crucial para manter, digamos, a solubilidade financeira e até alguma qualidade das nossas faculdades. Se as propinas diminuíssem na Faculdade de Medicina, isso queria dizer despedimentos, queria dizer não a novas contratações, queria dizer retrocessos enormes. Portanto, se conseguir fazer com que o Governo realmente atribua mais fundos às universidades, se conseguir arranjar outras formas de financiamento, fantástico. Senão, é imprescindível as propinas manterem-se e, se não, aumentarem, mesmo nos segundos e nos terceiros ciclos. Por outro lado, acho que é fundamental haver mecanismos, está de ação social, etc., de bolsas que possam ser dadas, etc., de maneira a que, digamos, um bom estudante que não tenha realmente recursos possa, de facto, fazer a sua formação de maneira a ter oportunidades. Portanto, conjugar estas coisas todas não é fácil, mas, volto a dizer, não é possível fazer omeletes sem ovos, não é possível ter bons professores se não lhes pagarmos, etc., etc. E, em boa verdade, nós pagamos mal aos nossos professores. Pagamos muito mal aos bons professores. Professor Adelino Leite Moreira. Boa tarde, professor Altamiro. Queria saudar também a sua candidatura e, nomeadamente, congratulá-lo pela disponibilidade para se pôr ao serviço da Universidade, num momento em que, sabemos, na Faculdade de Medicina conseguiu unir e entusiasmar a Faculdade e que nos apresentou estes excelentes indicadores. Algumas das questões que eu queria colocar já foram também feitas ao longo da apresentação, mas em concreto, nomeadamente no que diz respeito ao ensino médico, já aqui falámos em termos de, no fundo, maiores desafios, oportunidades, até as fraquezas. Aquilo que eu perguntava é qual considera a maior ameaça para a faculdade, para a universidade, e como pensa eventualmente contorná-la. E afunilando um bocadinho para a faculdade, para o ensino médico, se considera que a criação de novos cursos de medicina que se vislumbra virem a proliferar, se serão efetivamente uma ameaça para o ensino médico e se tem algum plano para isso. Olha, eu com toda... Muito obrigado, antes de mais, pelas suas palavras, mas é assim, eu com toda a sinceridade, para mim uma ameaça é um desafio. Aliás, o Salino conhece-me bem e tudo mais. Eu só vou abaixo se tudo correr bem. Se tudo correr bem, não há necessidade de fazermos nada e, enfim, e só apetece dormir, o que é uma atividade impecável, mas não é muito entusiasmante. Portanto, para mim, uma ameaça é claramente uma oportunidade, um desafio, é uma coisa interessante e é aquilo que eu mais adoro fazer, que é resolver problemas. No caso logo da pergunta que me coloca, do problema da ameaça dos novos cursos, etc., etc., é claro que eu não sou favorável, embora, quer dizer, haja, enfim, problemas com a distribuição dos médicos, não há problemas com a formação dos médicos, nem com o número de médicos, o problema é que os médicos imigram, querem ir para todos os lados possíveis, onde realmente sejam bem tratados e onde ganhem aquilo correspondente à sua formação. Mas, como é que se pode... Qual é que deve ser a posição da Universidade do Porto? Bom, deve ser uma posição de usar exatamente aquilo que tem, que são duas boas escolas de medicina, claro, muito diferentes uma da outra, mas isso é o que é, mas ambas têm certamente vantagens e desvantagens, mas o que é um facto é que essas duas escolas, no seu conjunto, são de longe, mas bastava a Faculdade de Medicina, mas então juntado com o ICBAS, são de longe a melhor escola do país. Ora bom, o que tem é de ser ainda melhor
de maneira a que, digamos, os rivais, sejam eles quem for, nomeadamente privados, de facto não tenham hipótese nenhuma, os estudantes que de facto queiram ter um bom ensino, não tenham dúvidas nenhumas se não recorrer à Universidade do Porto. É isso. Isso tem que ser um estímulo e tem que ser uma forma da Universidade do Porto não se pôr a dormir à sombra da bananeira. Professor António Sarmento. Está ligado. Sr. Professor Altamir de Costa Pereira, queria também cumprimentá-lo, tal como cumprimentei os outros candidatos também pela sua disponibilidade e generosidade ao candidatar-se e por se dispor realmente a vestir a camisola da Universidade do Porto. Também o felicito pelo aspecto, digamos, gráfico, esteticamente muito agradável das suas imagens e pela forma como essa sua apresentação foi bem pensada. Queria agora dirigir-lhe a pergunta que dirigi aos outros candidatos também e que talvez até a resposta já possa estar alinhavada num dos diapositivos que apresentou, nomeadamente aquele que se chamava Retorno a Princípios e a Valores Básicos. Ora bem, eu acho que esta Universidade do Porto, tal como muitas outras universidades, ou a maioria das universidades, estão confrontadas com alguns problemas que eu queria saber depois como é que vai gerir. Ou seja, a Universidade é cada vez mais um lugar de competição não saudável, muitas vezes, interna e externa, extremamente stressizante para quem nela trabalha. E cada vez há mais uma febre doentia de publicações, muitas vezes motivadas mais por uma necessidade de carreira do que propriamente pela busca da verdade. Há realmente também cada vez mais burocracia, cada vez mais tecnocracia, cada vez mais espírito, digamos, empresarial. Não tenho nada contra as empresas, pelo contrário, as empresas geram riqueza e nós precisamos da riqueza. Agora, uma universidade não é uma empresa, como uma família não é uma empresa, e portanto tem que se... e isso é uma coisa que corremos todos esse risco. E queria ver realmente como é que conseguirá meter em tudo isto, digamos, recuperar uma universidade que seja cada vez mais um local tranquilo de reflexão, cada vez mais um local de pensamento livre, cada vez mais um local de solidariedade interna e externa, um local de investigação daquilo que a universidade pretende investigar e não exclusivamente aquilo que os financiadores pretendem que a universidade investigue, local de tempo disponível para acompanhamento presencial dos alunos, e um local, no fundo, de criação de conhecimento, cuja função, e não nos esquecendo que realmente a primeira e última função da universidade é a transmissão de conhecimento, nomeadamente o ensino, e ao mesmo tempo ser também um local de referência cultural, científica e ética para a sociedade que a universidade tem que servir. Muitíssimo obrigado. O professor António Sarmento, talvez não saiba, mas o professor António Sarmento foi meu docente. Depois tornou-se meu amigo também e temos caminhado juntos há muitos anos. Mas eu queria dizer, em primeiro lugar, sobre a sua reflexão relativamente à beleza, entre aspas, da minha apresentação. O meu currículo, eu demorei 40 anos a construí-lo. A candidatura a reitor, demorei 3 dias a escrevê-la. E a minha apresentação, demorei 3 horas a concebê-la. O que quer dizer que não fui eu que depois a tornei graficamente apelativa. Foi precisamente uma técnica da faculdade. E isso mostra realmente que a minha candidatura, até a minha candidatura, é um trabalho de equipa. E não estou nada arrependido por isso, porque, digamos, acho que não me julgarão a qualidade da minha candidatura pela qualidade dos meus slides. Agora, falando mais uma vez nessas preocupações que o professor Sarmento.
falou preocupações relativamente à competição, à burocracia, etc, etc. Eu penso que a solução está na mesma, na questão da cooperação, na questão da equipa, na questão de cada qual a fazer aquilo que lhe compete e aquilo que sabe fazer melhor. Eu, por exemplo, quando entrei para a faculdade, entrei para o serviço de um professor, que era o professor Joaquim Maia, que era um sábio. Era um sábio, ele, hoje seria impossível um professor como ele estar na universidade, porque ele ia à faculdade 1 hora por dia e o resto do tempo passava a ler, a fazer contas e a ouvir música. Mas era certamente a pessoa mais erudita que eu conheci, porque tinha exatamente tempo. Não é possível abarcarmos, não é possível que um intelectual se torne intelectual se tiver que fazer toda a vida serviços manuais, etc, etc. Não é possível nada disso. Portanto, é fundamental a questão da equipa e a questão de cada um respeitar o trabalho, as competências e os talentos de cada um. E de facto não é possível fazer uma universidade ou uma faculdade sem as senhoras da limpeza. Não é possível. Como também não é possível fazê-la sem professores inspiradores, intelectuais, etc, etc. Também não é possível. E não é possível pôr a essas pessoas, eu imagino o que é que seria o professor Joaquim Maia se tivesse que preencher todas as coisas burocráticas e todas. Era impossível. Portanto, como é que isso é possível? Temos que dotar a universidade de melhores e mais competentes e mais articulados serviços técnicos, porque não é possível também hoje eliminar, entre aspas, a burocracia da universidade. É impossível, senão também ela não se aguenta. Portanto, há aqui todo um equilíbrio que tem que ser feito nas diferentes... Peço imensa desculpa. Doutora Maria Amélia Coutinho de Miranda, por favor. Boa tarde. Boa tarde, Sr. Professor Altamiro Costa Pereira. Começo por agradecer a sua apresentação. Muito obrigada. Li o seu programa de ação e vi que nele diz que quer que a Universidade do Porto seja reconhecida como um dos principais pilares e motor de desenvolvimento científico, cultural e económico. A minha pergunta coloca-se exatamente no âmbito da responsabilidade cultural e social da Universidade. A Universidade do Porto tutela 12 museus. Considerando que, e eu acredito muito nisto, os museus têm um enorme potencial de conhecimento, atuam mesmo como centros de conhecimento, são facilitadores da investigação, contribuem para gerar valor social e económico e, em consequência, têm um forte impacto social e positivo na sociedade. Então, a minha pergunta é: qual é a visão do Sr. Professor para os museus da Universidade do Porto e o que quer a Universidade do Porto fazer com estes 2 museus? Quais as condições que a Universidade deve criar para gerir esta vasta área museológica? Muito obrigado, doutora, mais uma vez, por esta excelente questão que, de alguma maneira, me pode, mais uma vez, trazer dissabores. Mas é assim, eu tenho um gosto muito especial e uma sensibilidade muito especial para as questões culturais e para as questões até dos museus. Eu próprio, enfim, sou um colecionador, nas palavras da minha mulher, enfim, até quase que obsessivo. Não é verdade, mas eu tenho quase uma segunda vida, para além da minha vida académica, muito ligada à parte do conhecimento que consigo, ou que tento extrair das peças que vou colecionando, e a minha coleção é extremamente eclética. E portanto, esta questão dos museus, como espaços não só de fruição,
mas, sobretudo, como espaço de ensino e como espaço de investigação, é uma questão fantástica. Aliás, eu tenho perguntado a mim próprio que, se for reitor da universidade, não acabarei por transformar este edifício todo num museu. É claro que levantam-se as questões, que é para onde é que vai a reitoria, para onde é que vai... Enfim, isso é outras questões, há muitas questões associadas. Mas sabemos todos que começou a ser aqui criado um museu de História Natural. Eu, quando esse museu foi ao Conselho Geral, eu, enfim, está em ata e tudo mais, fui extremamente, enfim, fiquei muito contente com isso, mas disse exatamente que era fundamental o museu que viesse a ser constituído tivesse, digamos, da parte das mostras ao público, fossem se calhar 10% da sua atividade, mas a grande atividade do museu deveria ser usado para o ensino e para a investigação das suas coleções, de tudo mais. Portanto, devia ser uma coisa muito viva. Eu não acredito em museus depósitos, nem museus mortos. Para mim, o museu devia ser um instrumento enorme de trabalho da universidade. Mas para isso, realmente vir a acontecer, a Universidade do Porto e a cidade do Porto têm que perceber que isso é, digamos, um desígnio, porque é preciso consignar não só importantes investimentos, mas é preciso torná-lo sustentável. Sustentável do ponto de vista económico, financeiro, mas, sobretudo, sustentável do ponto de vista de vida desse museu. Um museu tem que estar em permanente recriação. E, para isso, é fundamental ter quadros interessados e interessantes, capazes de fazer publicações, capazes de se articularem com, mais uma vez, as diferentes escolas, faculdades. As faculdades têm que vir dar aulas ao museu, o museu tem que entrar pelas faculdades dentro, etc, etc, etc. Portanto, muito obrigado. Nós terminamos as perguntas inscritas. Tenho um sinal que tenho permitido que isso acontecesse, que isso pudesse acontecer nas várias audições. Tenho um sinal de inscrição supranumerária do professor Araújo Teixeira e, portanto, perguntava se há mais alguma força maior. Caso contrário, terminávamos com a última pergunta a ser colocada por ele próprio. Muito obrigado. Antes de mais nada, muito obrigado. Eu peço desculpa, realmente. Queria cumprimentar o Sr. Professor Freire de Sousa e, evidentemente, na sua pessoa, todo o Conselho, assim como todos que estão aqui na Assembleia. Eu não estava inscrito, muito obrigado por me dar esta oportunidade e cumprimentar aqui o meu amigo de há décadas, o professor Altamiro, pessoa que eu já conheço há mais de 50 anos, por quem tenho uma grande admiração, e felicitá-lo por se candidatar a este cargo de grande responsabilidade e que o faz pela segunda vez. Eu tinha aqui uma questão, ou melhor, eu teria imensas questões para pôr ao professor Altamiro, mas há uma que realmente eu tenho que lhe pôr. Já foi falado aqui na coabitação, portanto, sobre as instituições. A nossa Faculdade de Medicina, como sabe, coabita com o Hospital de São João. Eu queria ouvir a sua opinião, o que é que o professor Altamiro pensa sobre a coabitação, portanto, a relação que o hospital, ou que o nosso hospital, deve ter com a nossa faculdade. Se acha que as medidas que têm sido tomadas pelo Hospital de São João, se está de acordo com essas medidas, se partilha dessas ideias e o que é que pensa em termos futuros, portanto, agir, se acha que há de mudar alguma coisa ou não. Nomeadamente, se acha bem que os docentes da Faculdade de Medicina do Porto, é a única faculdade em que isso acontece, em que o controlo seja feito pelo hospital e não pela universidade. É a única faculdade onde isso acontece e eu não percebo porquê. Não sei porque é que ainda não foi tomada nenhuma medida. Como sabe, já há alguns anos, 19 professores catedráticos associados à agregação foram sujeitos a processos disciplinares
que demoraram 8 anos e que não deu em nada. Gostaria de o ouvir sobre isto. A minha pergunta é essa, portanto, medidas futuras a ter na coabitação entre o hospital e a Faculdade de Medicina do Porto. O que é que acha que está bem, o que é que acha que, enfim, devemos mudar? Fundamentalmente é esta a minha preocupação, ou pergunta, neste caso. Muitíssimo obrigado, mais uma vez, por esta pergunta. Eu, sinceramente, eu ficava aqui todo o resto da tarde e a noite, não fosse o caso de ser sexta-feira, fim de semana, e os senhores conselheiros quererem também ir para casa. Mas é assim, a relação da Faculdade de Medicina com, neste caso, o Centro Hospitalar Universitário de São João, é uma relação que se foi transformando ao longo do tempo. Em boa verdade, o modelo de hospital escolar para o qual foi construído para a Faculdade de Medicina aquilo que é hoje conhecido como o Hospital São João, é um modelo dos anos 30 do século passado. Esse modelo entrou em crise nos anos 90, também do século passado, e hoje, para mim, está bastante esgotado. Em boa verdade, desde 2012, a Faculdade de Medicina nem sequer tem qualquer instalação registada em seu nome, já que todo o hospital, incluindo as instalações da Faculdade de Medicina e toda a cerca do Hospital São João, foi registada em nome do Hospital EPE. Ali, naquilo, só há a Escola de Enfermagem e a Fundação Ronald McDonald é que têm algumas coisas dela, para além, obviamente, de São João. Portanto, obviamente que há muitas formas da faculdade de dar a volta a isso. Eu tenho tentado fazê-lo através da criação de protocolos com múltiplos hospitais afiliados. Mais recentemente tenho tentado fazer um protocolo ainda mais avançado com o Hospital Militar, com o Hospital das Forças Armadas, aqui no Porto. Obviamente, aquilo que eu gostava era que a Universidade do Porto tivesse um hospital dela. A Universidade do Porto pudesse, que, aliás, não é nada único, isso acontece em imensas outras instituições. Realmente, a Faculdade de Medicina, o ICBAS, que também, obviamente, também precisa, e a Universidade do Porto deviam ter um hospital gerido pela Universidade. Portanto, isso é o modelo que eu preconizo. No futuro, quanto tempo é que isso demorará? Não sei, mas devemos lá chegar. Demorou, enfim, quase 100 anos para chegarmos ao modelo do hospital escolar nos anos 30, que só se veio a efetivar em 59. Se calhar ainda vai demorar agora uns 50 anos a Faculdade de Medicina ter o seu hospital de facto, mas acho que devemos lá chegar. E certamente um reitor disponível e disposto a isso irá ajudar. Muito obrigado, Sr. Professor. No termo nesta audição, que também termina às 4, que se prolongaram ao longo do dia, cumpro-me primeiro agradecer ao Sr. Professor Altamiro da Costa Pereira a intervenção e a obediência quase estrita, nunca é estrita, mas quase estrita, aos timings e no fundo, à regulamentação que estava pré-definida. Muito obrigado por isso e pela sua apresentação também, e pelas respostas sempre claras, mais controversas, menos controversas. E cumpre-me também agradecer à audiência, a quem ao longo desta manhã e desta tarde nos foi acompanhando e mostrando desta maneira o seu interesse por um momento alto da vida da Universidade do Porto. E finalmente, last but not least, agradecer aos colegas todos, os dois que estão aqui sentados a meu lado e os que estão sentados ali à minha direita, pela forma exemplar como decorreu todo este dia, como decorreram estas 4 audições, como de uma forma também quase estrita e quase rigorosa, todos cumpriram o que foi combinado como metodologia, os minutos únicos de pergunta, às vezes ligeiramente excedidos, mas de uma forma bastante controlada. E, portanto, cumpro-me agradecer a todos e queria dizer-vos que foi um grande prazer ter tido a oportunidade de fazer parte deste dia, de ser, digamos, um protagonista deste dia, e esperar que 2 a 8
resulte aquilo que seja o melhor para a Universidade do Porto na eleição que todos os 23 que aqui estamos vamos dar corpo na manhã do próximo dia 6 de maio. A todos queria desejar um bom fim de semana, agradecer, portanto, mais uma vez e também um bom fim de semana para o Sr. Professor Altamiro da Costa Pereira e todos os assistentes e até 2 a 8, se não for antes. Eu não sei se poderia também agradecer, sinceramente, na pessoa do Sr. Presidente, a forma extraordinária, acho eu, como fui recebido, e agradecer imenso as questões que me colocaram, que obviamente é parte mais importante desta audição, e pedir desculpa se o meu entusiasmo às vezes me excedi em alguma coisa. Muito obrigado. Muito obrigado.